E aí, pessoal, beleza? Tranquilidade? Bom, vamos lá continuar a nossa parte aí de classes gramaticais, tá? E a gente está olhando exatamente quem? A gente está olhando as classes chamadas de nominais, tá? Que são as classes que se comportam como nomes, tá? Certo? A gente já começou a estudar isso. A gente já viu a primeira classe nominal, que é a classe dos artigos. Então vamos lá para a segunda. A segunda está aí na nossa frente, é a classe dos substantivos, né? A gente já esbarrou nela quando a gente falou lá dos artigos, certo? A gente já teve lá um esbarrãozinho nela, né? E vamos lá dar uma melhorada na nossa anotação. Bom, o que é a classe dos substantivos? É a classe de palavras, isso é o grupo de palavras que a gente usa para dar nomes, tá? A gente usa para dar nomes a quem? Aos seres e às coisas, tá? Aí você poderia falar assim, ué, mas a gente nomeia o que com substantivo? A gente nomeia tudo, a gente nomeia pessoas, a gente nomeia animais, a gente nomeia plantas, a gente nomeia minerais, né? Os nomes dos minerais todos, né? A gente nomeia marcas, né, de produtos, isso é, produtos também, a gente nomeia as empresas, né, os objetos, lápis, caneta e por aí vai. Tá claro isso? Tá? Certo? Nomes de lugares, para quem não se localizou, pô, você nomeia lá Madureira, Cascadura, São Paulo, Minas, né, Acre, Mato Grosso do Sul e todas as cidades que existem, todos os bairros que existem, por aí vai, países e continentes, né, e planetas, né? Então é essa parada aí, certo? Tranquilo? Na paz? Bom, tudo a gente nomeia, tá? Tudo a gente nomeia. Então tem substantivo para tudo, tá? A gente vai dando nome às coisas, né? Qual que seja lá o que for. Tá legal? Tranquilo? Bom, só que a gente tem que lembrar que os substantivos, né, eu falei na aula de artigos, eles são a classe chefe, né? Eles são uma classe que a gente poderia chamar de classe chefe. É como se fosse o patrão de todas as classes gramaticais. Na verdade, a gente tem duas, é o substantivo e é a classe dos verbos. Mas, de modo geral, né, para as classes nomes, o substantivo é fundamental. Certo? E aí, o que a gente tem que lembrar é que eles sempre podem estar sujeitos a vir acompanhados de outras classes, tá? Outras classes que, é claro, a gente ainda não viu, a gente ainda vai estudar. Então, você vai ficar atento na sequência das aulas. Essas outras classes podem fazer o que com os substantivos? Elas podem indicar quantificações, isso é, quantidades. Né? Elas podem indicar, né, trazer para o texto, para as nossas frases, quantidade de coisas, de pessoas, de lugares. Então, repare que você vai estar quantificando substantivos. Quem é que costuma fazer isso? Os numerais, que a gente ainda não estudou. Mas vamos lembrar, numeral a gente tem lá o 1, o 2, o 3, o 4, né? E por aí vai. Ainda tem primeiro, segundo, terceiro, né? Você tem lá metade, né? Você tem ainda um terço, um quarto, e por aí vai, né? Você tem o dobro, o triplo, o quádruplo, né? Tudo isso aí quantifica. E ainda você tem pronomes indefinidos, né? Você tem pronomes indefinidos que servem para indicar quantidade, tipo o muito, o muitos, né? E plurais, ou melhor, em feminino, né? Você tem o pouco, você tem o pouco e o pouca, né? E plurais, você tem ainda o vário, né? Que normalmente a gente usa no plural, vários ou várias, tá? Então, essas criaturas servem para quantificar substantivos, né? Então, você pode dizer, por exemplo, muitos, sei lá,
estojos, né? Quando você usa lá e fala muitos estojos, por exemplo, você está botando aqui na palavra estojos, com a palavra estojos, um substantivo. Então você está aqui quantificando, né, um determinado substantivo. Tranquilo? Na paz, belezinha? Você ainda também pode colocar em cena qualificações. Qualificações tem a ver com qualidades, certo? Qualidades. Você pode traduzir qualidades para atributos. Atributos. Ou ainda, você pode chamar isso de características. Qual é a classe gramatical que se presta a isso? A gente ainda também não estudou, né? Mas a gente vai olhar muito em breve para ela. Você vai olhar muito em breve, junto comigo, claro, né? Para essa classe gramatical. Qual é a classe gramatical que normalmente indica qualidade, atributo, característica? É a classe gramatical dos adjetivos. Então, se eu pego de novo o substantivo estojo, né? E boto lá estojo grande, estojo incrível, por aí vai, eu estou aqui colocando um substantivo e uma qualidade, uma característica dele, um atributo dele, com relação ao tamanho. Certo? Tranquilo? E o estojo está aqui qualificando. Está aqui qualificando. Melhor, o grande está aqui qualificando o substantivo estojo. Tá claro isso? Tá? E ainda, você pode ter determinações ou indeterminações. Quem pode fazer isso? Quem costuma fazer isso em relação ao substantivo? Quem costuma fazer isso é os artigos, né? Normalmente, as determinações vêm por artigos definidos. Vou botar uma outra corzinha aqui. Os artigos definidos. E as indeterminações? Aí a gente já tem os outros artigos que a gente já conhece também, né? Que são os artigos indefinidos. Certo? Tranquilo? Quem mais pode fazer parte dessa brincadeira? Quem mais pode fazer parte são alguns também pronomes, né? Alguns pronomes também podem brincar de indeterminar ou determinar. Por exemplo, quando você usa o cada é um pronome, certo? Quando você usa nenhum, ou algum, ou ainda o outro, ou plurais, você pode determinar ou indeterminar. Repare que se eu boto aqui cada estojo, eu estou determinando, né? De uma outra maneira, mas eu estou. Se eu boto nenhum estojo, outro estojo, algum estojo, né?
e eu estou aqui fazendo um outro, estou usando um outro critério para determinar, melhor, para indeterminar, certo? Tranquilo? Tranquilidade? Belezinha? Então, essas outras classes podem acompanhar o substantivo? Podem acompanhar e vão acompanhar, volta e meia, a gente faz frases aí, né, botando essas classes acompanhando substantivos. Isso é natural do nosso idioma. Enfim, vamos lá para mais informações acerca do substantivo. A propósito aí, ainda tem um detalhe. Os substantivos, né, eles costumam ter substitutos. Tá? E quem é que costuma substituir primeiramente e de maneira imediata os substantivos? É a classe dos pronomes. Né? Então, por exemplo, se eu faço uso lá de o estojo, sei lá, vamos lá, botar aqui minúsculo aqui, tá? Se eu boto lá e digo o estojo sumiu, eu posso, em outro momento mais adiante no texto, dizer ele sumiu. Então, quando eu tiro aqui o estojo, que a gente já sabe que é um substantivo, e boto ele, né, lembrando rápido que vocês já estudaram isso em algum lugar do passado, né, eu tiro o substantivo estojo, tava lá o substantivo estojo, e boto um pronome. Aliás, que eu ia dizer o seguinte, esse cara aqui a gente já estudou antes. Quando você, por exemplo, conjuga verbo, pega lá o cantar e vai conjugar o verbo cantar no presente, por exemplo, você diz, eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais e eles cantam. Você está usando pronomes para se referir à ideia de pessoa. Na verdade, pode ser para a ideia de pessoa ou para a coisa. Naquele caso, pessoa. Tá? Mas aqui ele está substituindo um substantivo coisa, um objeto, que é o substantivo estojo. Tá claro isso? Tá beleza? Tá? Enfim, então aqui, como substitutos primeiros, você pode ter por exemplo, pronome, que é o que a gente está aqui colocando, tá? Só que tem mais detalhe aí nessa parada. Qual é o outro detalhe? E na ausência desses dois, isso é, do substantivo, e dos pronomes, qualquer outra classe gramatical, isso é, na ausência desses dois, qualquer outra classe gramatical pode assumir o papel, o lugar do substantivo, Por que isso? Porque o substantivo, a posição dele na frase, ele tem sempre que aparecer. Essa posição, ela tem um dono. Quando ele não aparece, ele manda alguém ir lá ocupar a posição dele. É que nem a posição de chefe. Chefe tem que ter em qualquer lugar, não tem jeito. Então, quando o chefe está doente, não pode ir, acontecer algum problema, ele bota alguém para tomar conta, coordenar as paradas. Certo? O primeiro subchefe é o pronome. Certo? Pensa em presidente e vice-presidente. Presidente a princípio, numa república, num sistema democrático, ele é o chefe do país. Quando ele viaja alguma coisa, quem é que fica no lugar dele? Vice-presidente. Quem é o vice-presidente aqui? É o pronome. E se os dois viajam? Alguém fica no lugar responsável. Se acontece alguma coisa, alguém tem que ocupar aquele lugar. Tá claro isso? Tá? Então, por exemplo, vamos brincar com essa ideia de presidente? O substantivo o presidente, a gente já chamou de chefe, de patrão, Ele é o presidente e o pronome é como se fosse o vice-presidente. É o substituto imediato do presidente. Mas o que foi dito aqui? É que faltou o presidente, faltou o vice-presidente, alguém tem que aparecer no lugar. Então, por exemplo, se eu tiro aqui o estojo, e boto lá o ele, ou então tiro ele também, eu vou ter que arrumar alguma maneira aqui, algum elemento para substituir, certo? Quem eu posso pegar? Eu posso pegar um numeral? Posso,
né? Eu posso dizer o estojo sumiu e posso dizer a caneta também. Aí eu posso dizer depois lá mais adiante no texto a seguinte frase: o primeiro ninguém viu, né? Que seria o estojo, depois a caneta, né? O primeiro sumiu de vez, alguma coisa do tipo, né? Só para ficar claro aqui, o primeiro sumiu antes, ou sumiu de vez. O que eu estou usando aqui agora? Eu estou usando no lugar do substantivo, estojo, não estou usando mais o pronome, estou usando o primeiro, que é um numeral. Mas é um numeral que está ocupando o lugar de quem? Deixa eu até mudar de cor aqui para não ficar confuso. Eu estou usando no lugar de quem? O lugar original pertence a quem? Ao presidente, não é isso? Então eu vou estar usando o numeral que a gente vai chamar de substantivo. Depois a gente vai ver um reforço disso lá na aula de pronomes, tá? Então, o numeral que está ocupando o lugar do presidente, o numeral substantivo. É isso que a gente vai ter que lembrar e sempre saber. Tá claro isso? Tá? Bom, enfim, sobre esse parágrafo, o assunto está encerrado. Vamos para o último parágrafo que diz o seguinte: por fim, cabe lembrar ainda que são os substantivos, né? Os substantivos que costumam também determinar, isto é, comandar a flexão de quem? De gênero, de número e de grau das classes nomes, né, que os acompanham, e também comandam a flexão de número, lembrando, número é aqui singular e plural, de quem? Dos verbos, tá? Então eles comandam a flexão de nomes e comandam a flexão de verbos. Isso você não pode esquecer. Aí você vai falar assim: ainda não entendi, me mostra isso na prática? Vamos ver isso na prática. Vamos ver aqui, ó, alguns exemplos com substantivos e alguns de seus acompanhantes possíveis, né? Olha só, quando você tem aqui o primeiro exemplo dizendo: os meus 2 carros estranhos. Quando você tem esse trechinho de texto, que não é nem uma frase completa, olha o que você tem aqui. Quem é o substantivo? Quem é o nome aqui? Nome é aqui a palavra carros. Nome está aqui em cima da palavra carros. Então aqui a gente tem um substantivo. Identifica sempre logo esse cara, quem está na posição dele, né? Quem está no lugar dele. Vê se está o vice-presidente, que é o pronome, ou alguém no lugar do presidente, que é o lugar do vice, né? Caso nenhum dos dois apareça. Beleza. Aí o que você teve aqui antes? Antes, você teve aqui um artigo, né? Definido. E o que você vai aprender a fazer a partir de então? Você vai confirmar com quem ele se relaciona. Porque tudo na língua portuguesa, pelo menos, né, não sei dos outros idiomas, mas costuma ser também um pouco nos outros idiomas, não sei árabe, aí japonês, mandarim, etc. Mas tudo se forma de par em par. Então, por exemplo, o os aqui são os o quê? São os carros, certo? Meus aqui são meus o quê? São meus carros. Né? 2 aqui são 2 o quê? São dois carros. Né? Estranhos aqui são estranhos quem? São estranhos os carros. Tá claro isso? Né? Então repare que aqui você tem o meus, né? Meu, minha, teu, tua. É uma classe que indica posse, é um acompanhante do substantivo, né? A gente vai estudar, esse cara é um pronome, tá? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o que é isso?
Isso é número, então essa é a classe dos numerais. E estranhos. Estranhos está aqui qualificando. Qual o nome da classe que qualifica? A gente não estudou a fundo, mas a gente já esbarrou nela, então vamos lá. É a classe dos adjetivos. Então repare, o substantivo aqui, que é o centro das suas atenções, ele comandou as flexões de todos os acompanhantes dele. E eu já estou te mostrando todos os acompanhantes. Repare que carro é uma palavra masculina. É uma palavra do gênero masculino e está no plural. Certo? Então, olha aqui. Todo mundo que acompanhou o substantivo teve que aparecer no masculino plural. É porque é o substantivo que, na verdade, é a ordem. Artigo, você está aqui me acompanhando? Beleza, tranquilo. É como se ele falasse isso. Mas, você tem que ficar no masculino plural. Tanto é que o artigo está aqui, os. Ele é masculino e está no plural. Esse pronome aqui, o tal do meus, o meus é masculino. É masculino e também está no plural. O 2, repare que não foi usada a forma duas. Se fosse a forma duas, seria feminino, mas aí eu só poderia usar o duas em função de ter um substantivo feminino, que não foi o caso. Então, a gente tem aqui o 2, que é um substantivo, um numeral, acompanhando aqui o substantivo, que também está na forma masculina e também está no plural. A mesma coisa aconteceu com quem? A mesma coisa aconteceu com estranhos. Ele está aqui no masculino e no plural, porque ele tem que imitar, tem que virar macaco de imitação do substantivo, que é o chefe que dá ordem. Ele fala assim, dá ordem até por causa das características dele. Ele fala assim, eu sou aqui o substantivo, eu sou um substantivo do gênero masculino, e estou no plural. Galera que está comigo, imita, é assim que ele está fazendo, e é assim que ele tem que fazer, é a ordem que ele tem que dar. Tranquilidade? Beleza? Tá? Então, galera que acompanha o substantivo tem que virar macaco de imitação de um substantivo, seja ele quem for que estiver ali. Se é masculino, é masculino, se está no plural, está no plural, se é feminino, é feminino, está no feminino, plural, e assim vai, tá? Certo? Tranquilo? Isso na paz? Beleza. Bom, mais uma treinada aqui. Olha o outro exemplo. O outro exemplo, você tem alguns outros carros velhos, Alguns outros carros velhos. Legal. Quem é o substantivo aqui? A gente já sabe. O substantivo aqui é a palavra carros. Então, está aqui de novo o substantivo. Vamos anotar logo o gênero dele. Ele é masculino e está no plural. Certo? Tranquilo? E aí, olha aqui o que aconteceu com a rapaziada que veio junto a ele. Você tem aqui carros. Surgiu aqui alguns. Alguns a gente já viu. Alguns é um pronome. É um pronome. E é um pronome, a gente também já viu, é um pronome indefinido. Como o cara apareceu imitando o comportamento do substantivo. Tá aqui, masculino, no plural, não apareceu algumas. Depois você tem lá o outros. O outros está aqui acompanhando o substantivo. Outro, outra, também é pronome indefinido. Beleza? E aí, também imitou o comportamento do substantivo. Também apareceu lá no masculino e no plural. E o velhos aqui? O velhos aqui também imitou o comportamento flexional do substantivo, do patrão. E velhos qualifica. Então, é mais um adjetivo. A gente viu o adjetivo na frase anterior. E aqui, de novo, imitou o comportamento de flexão do substantivo. Tá lá masculino e plural. Certo? Isso aí são dois exemplos para que a gente observe que quem acompanha o substantivo tem que imitar o comportamento do substantivo. Porque
Porque o substantivo é o presidente, é o chefe. Né? Essa posição aqui não pode faltar. Esse aqui é o presidente, é o chefe, é o patrão, é ele que manda na parada. Tá? Se bobear, manda mais que o presidente mesmo do país. Tá claro isso? Tá? Tranquilo? O presidente do país depende de Congresso, depende de Câmara, Senado, né? Um monte de gente dá pitaco aí. Tá beleza? Né? E é normal que seja assim. Mas enfim, voltando para cá, tem mais um exemplo? Tem, vamos lá. Esse outro exemplo é para a gente observar que o substantivo é aquela parte finalzinha, é o substantivo que comanda a flexão também dos verbos. Né? O verbo tem que olhar para o comportamento substantivo para saber se ele vai ficar no singular ou no plural. Então, por exemplo, né, você tem aí o caso 3. O caso 3 está lá dizendo o carro, aí tem que completar com bateu ou bateram. Ó, quem é o nosso substantivo? A gente já sabe, está aqui a palavra carro. Né? Carro está aqui no é o nosso substantivo. E está no singular. Eu não preciso agora me concentrar na questão do gênero. Se ele está no singular, qual forma eu vou usar? Eu vou usar a forma bateu. Então eu digo o carro bateu. Se eu tenho que usar o verbo bater no passado, eu uso lá o verbo no singular também. Esse aqui é o feijão com arroz de um assunto chamado concordância verbal. Isso é, o verbo tem que concordar com alguém. Ele olha e fala assim, concordo com você, né? Estou de acordo com o seu comportamento. Quer dizer, eu tenho que ficar de acordo com o seu comportamento. Só um detalhe. O ozinho aqui está no singular, por quê? Porque ele está olhando para carro, né? E esse o a gente sabe. É um artigo definido. Ops, comi uma sílaba. Não, comi não. Definido. E aqui ele está, o artigo sim, tem que concordar em gênero e número. Ele está no masculino e está no singular, só para não passar em branco. Tá claro isso? Tá? Bom, agora se eu pego e jogo aqui um plural, né? Boto carros, aí eu tenho que dizer os carros, né? Aí eu jogo o cara para o artigo para o plural, ele se torna masculino, quer dizer, ele continua masculino, mas tem que flexionar para o plural, certo? Carros agora tá no plural. E aí, então, o que tem que acontecer com o verbo? Aliás, a seta tem que ser maior. O que tem que acontecer? Se o substantivo está no plural, como é que eu tenho que fazer uso do verbo agora? Agora eu tenho que dizer a forma bateram. Né? Então, se eu boto lá os carros, tem que ser os carros baterão. Joia? Certinho? Tranquilo? Então, eu vou e faço o uso do verbo no plural. O verbo vai concordar, vai ficar de acordo com o formato do substantivo, com a aparência que ele se mostra na frase. Tá claro isso? Por quê? Porque o substantivo, né, não esqueça, ele é o patrão, ele é o presidente. Ele que dá o comando. Joia? Certo? Ele é que dá o comando para a galera, que tem relação direta com ele. Tranquilo? Tranquilo, tranquilo? Na paz, belezinha? Então, por hora, o substantivo, o mínimo básico que a gente tem que saber para o funcionamento dele na frase, é isso aí, tá? Aí você vai falar assim, tem um monte de parada aí que apareceu, pronome, que, né, numeral, isso aqui. A gente vai estudar, relaxa, fica tranquilo. A gente vai ver todos esses caras aí. Tranque? Tá maneiro? Fui!